É sério, eu já ensaiei tantos jeitos para começar esses vídeos e tem tantos erros de gravações. Enfim, a paz do Senhor Jesus para todos. Espero que vocês estejam bem. José, José do Egito, filho de Jacó, mais tarde chamado por Deus de Israel, afinal ele seria pai de multidões. Como foi? O povo, após chegar ali no Egito, se multiplicou e virou uma grande nação, não perdendo a sua identidade como povo de Deus. Enfim, estudando sobre essa passagem essa semana, eu percebi riquezas de detalhes nessa história em que eu não havia percebido antes. Quando a gente vê alguém ministrar, falar, ensinar, pregar sobre José e até mesmo sobre Jacó, é muito difícil a gente ouvir três nomes. Três nomes que aparecem com bastante relevância, que tem uma certa influência dentro da história de José. O primeiro deles é Ruben, que é o primeiro filho de Jacó. O segundo deles, que eu quero mencionar para vocês hoje, é sobre Judá, que é o quarto filho de Jacó. E o terceiro é sobre Tamar. Tamar, que foi mais adiante a nora de Judá. Por que não é tão falado? A história, creio que todos vocês já conhecem. Ruben e Judá, eles fazem parte ali do plano para um possível assassinato de José. Afinal, seus irmãos morriam de ciúme do jeito que seu pai tratava José. E então, quando eles o veem vindo para o encontrá-lo, eles planejam ali tirar a sua vida. E Ruben e Judá meio que participam disso, porém Ruben e Judá são os dois irmãos que demonstram ter mais compaixão pelo seu irmão. Afinal, Ruben, quando José está chegando, ele fala: Não, não façam isso, não o matem, joguem nessa cisterna e deixem ele lá. Ele fala isso e a Bíblia deixa bem claro que ele diz essa frase, ele dá essa ideia com o propósito de, em certa hora, tirar José dali e levá-lo de volta ao seu pai. Porém, acontece que eles jogam ele dentro da cisterna, dentro do poço, e a passagem não menciona, mas um pouco mais à frente vem dizer que quando Rubem volta à presença de seus irmãos, José não está mais lá. E ele até questiona ele, pensando que eles matou e tal, e então ele fica sabendo que seus irmãos o venderam. A ideia de vendê-lo veio de Judá. Você percebe que Judá, desde tão novo, ele já exerce também uma grande influência sobre seus irmãos. Afinal, ele não era o primogênito, mas também não era o dos últimos irmãos. E mesmo ele não sendo primogênito, afinal, naquele tempo quem tinha a palavra para dizer era o filho primogênito ou o pai, o patriarca. E então os irmãos o ouvem. Ele dá a ideia também, livrando José da morte, de vender José a mercadores que estavam passando ali para ser levado para algum outro lugar e retirá-lo da presença de seu pai. Então, dentro disso, entendemos que José foi levado através da ideia de Judá e de Ruben, que corroboraram para que isso acontecesse. Afinal, eles não contaram a Jacó os planos malignos de seus irmãos. Pelo contrário, deixaram seu pai sofrendo, 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 até que lá na frente, depois de tantos anos, depois de tudo que José passou no Egito, ao descobrir que José está vivo, que ele é governador do Egito, os seus irmãos voltam para sua casa e contam ao seu pai o que aconteceu. Mas enfim, vamos voltar aqui ao foco. A história de José está em Gênesis, a partir do capítulo 37. E vem mencionar que ele teve sonhos e foi incompreendido pelo seu pai e pelos seus irmãos. A passagem deixa claro que os seus irmãos não quiseram entender e se enfureceram com os sonhos dele. Mas Jacó ficou pensativo no que ele havia sonhado, porém seguiu os dias. Enfim, e quando José é levado para o Egito, ele acaba caindo nas graças de Potifar, que era um dos homens ali, o capitão da guarda de Faraó, e
e ele começa a trabalhar na casa de Potifar, enfim. Todos já conhecem a história, eu creio. Ele é acusado de uma tentativa de estupro pela mulher de Potifar. E talvez mesmo sem acreditar, Potifar não deixaria isso barato. Então ele coloca José na prisão. E chegando na prisão, Deus era com ele. Assim como era também quando ele estava na presença de seu pai e seus irmãos. Enfim, ali na prisão ele cai nas graças do carcereiro. E o carcereiro dá as chaves para ele e ele se torna o administrador da prisão. Então, mais na frente, o padeiro do rei e o copeiro do rei, de Faraó, caem na prisão e os dois têm sonhos. José dá a interpretação dos sonhos para eles, e então, um tempo depois, eles são libertos para ser levados à presença de Faraó. E o que José falou para eles foi o que aconteceu. Faraó tem sonhos e José é levado até a presença dele, interpreta os sonhos, então ele também cai nas graças de Faraó. Na verdade, era Deus que também estava com ele. E os homens vê que ele era um homem de Deus, que ele tinha o espírito da sabedoria, o dom da sabedoria, que ele tinha o Deus vivo na vida dele. Então ele se torna governador do Egito e dentro ali do tempo de escassez, de bonança, ele guarda, estoca alimentos, enfim. E na escassez, os seus irmãos são obrigados a ir ao Egito para procurar alimento para a sua família. E aí, chegando lá, acontece toda aquela história, eles não reconhecem, eles voltam para casa com alimento, depois eles voltam de novo, tem um irmão deles que ficou preso, enfim, José exige que Benjamim seja levado. E nessa ida de Benjamim ao Egito, José quer testar o caráter de seus irmãos. E Judá se propôs a Jacó, dizendo que qualquer coisa que acontecesse a Benjamim, que era o filho mais querido na ausência de José, era o filho mais amado por Jacó, afinal Raquel, que era a esposa mais amada por Jacó, só deu 2 filhos a ele, que foi José e Benjamim. Então, Judá se prontifica, se responsabiliza por qualquer coisa que venha acontecer ao jovem. E ele é levado ali ao Egito também. Chegando lá, José bola uma situação para que eles pudessem testar o caráter dos seus irmãos. Então ele atesta ali que Judá mudou. Ele não é mais aquele homem de antigamente, aquele homem que corroborou para que José fosse vendido. E mesmo assim, ele demonstra um grande espírito ali de arrependimento, porque ele se arrepende até aqueles dias do que ele fez com o jovem José. Não só ele, mas Rubem também. Talvez, não sei, a Bíblia não vem falar sobre seus outros irmãos. Mas enfim, eu quero falar para vocês hoje mais sobre Judá. Porque o que eu me questionei, por que Deus escolheu Judá para ser o ancestral de Jesus Cristo? Um homem que mentiu, um homem de caráter duvidoso, um homem que envergonhou a sua família. Quando José foi levado para o Egito, a passagem vem mencionar que ele se muda. Ele vai para outra casa, uma casa de uma outra pessoa, para uma outra parentela, para um outro povo. E ali ele se casa com uma mulher, a mulher dá luz a 2 filhos, e posteriormente vem dar a luz ao terceiro. Passado o tempo, ele procura uma esposa para um dos seus filhos, o filho mais velho, e ele acha uma mulher chamada Tamar. E então o filho dele se casa com ela, porém a Bíblia fala que este homem ele não tinha uma conduta direta e reta aos olhos de Deus, então Deus o mata. E pela tradição, o segundo filho teria que casar com aquela mulher e dar um filho para o seu irmão que havia morrido. E então, com o pensamento de que ele não poderia fazer aquilo, afinal sabia que o seu primeiro filho não seria seu, seria considerado como de seu irmão. Então, todas as vezes que ele iria manter algo com aquela mulher, um ato
sexual, para ser mais exato. Quando chegava ali na hora, né, H, ele não fazia o que tinha que fazer. Ele, sabe, interrompia o coito. E aí Deus olhou para isso e entendeu que também não era uma atitude legal, que não era uma coisa boa, afinal era um pecado. Então Deus também o mata. E Judá, olhando para isso, não só ele, mas creio também que a sua esposa, mesmo sabendo que os seus filhos não eram corretos em suas atitudes, que eram extremamente errados, infiéis a Deus, ele ainda assim culpa a sua nora e fala para ela: olha, meu terceiro filho ainda é um pouco novo, volta para a casa dos seus pais, quando ele atingir a idade certa, eu o darei como esposo e segue-se a vida. E ela obedece, volta para a casa dos seus pais, porém ela não poderia viver daquele jeito, ela não poderia se casar de novo, afinal ela estava compromissada. Imagine o que se passava na cabeça daquela mulher. Um dia seus pais viriam a morrer, do que ela iria sobreviver? Porque ela tinha observado que Judá não iria fazer aquilo que ele prometeu. Então aí se mostra que ele ainda havia dentro dele um caráter super duvidoso. Então ela fica sabendo que Judá vai visitar sua cidade e ela tem uma atitude totalmente inesperada. Muitos entendem que foi um grande pecado, afinal ela meio que não confiou em Deus, mas ela tomou uma atitude. E mesmo dentro dessa atitude errada dela, ela foi justificada. Ela é a única mulher que aparece no Velho Testamento como sendo uma mulher justificada. Então, o erro dela foi o quê? Ela, sabendo que ele iria até a cidade, se veste com roupas de uma prostituta. E haviam dois tipos de prostitutas naquele tempo. E o modo que ela se vestiu, ela cobriu o seu rosto e até na hora ali do ato sexual ela se mantinha coberta. Era uma... Não dá pra explicar isso agora, porque é um vídeo super curto. Mas qualquer hora a gente fala mais sobre isso. Enfim, ele tem a relação com ela barganha com ele, afinal ele não tinha dinheiro para pagar ali na hora. Então ela começa a barganhar para ter alguns itens que ele carregava ali na hora. Então ela consegue, ele deixa itens com ela, e quando ele manda um homem para fazer o pagamento para ela não se encontra ali. Os que estão no local onde ela estava falam para o homem, o servo de Judá, que não havia ninguém daquela forma em que ele buscara alguém ali. Ou seja, ela falou que era assim, assim, assado, e quando ele foi buscar alguém assim, assim, assado, não tinha ninguém daquele jeito ali. E ele achou estranho, mas tudo bem, seguiu-se os dias. E então ela engravidou, passado 3 meses mais ou menos, chegou a notícia até ele, que ela havia traído, que ela havia caído com alguém. Então ele já prontamente manda matar aquela mulher queimada. Então ela dá um jeito de levar, dá um recado para ele e levar os itens dele, falar: eu estou grávida deste homem. E assim que ele recebe os itens, ele automaticamente fala: esta mulher está correta, ela é mais correta do que eu. Ela é mais justa do que eu, porque eu não fiz o que eu prometi. E então, dos filhos dela, afinal ela teve gêmeos, Pérez e Zerá. Judá vem demonstrar que muitos anos depois ele mudou as suas atitudes. Ele não era mais aquele homem errante de antes. E dentro disso, eu quero deixar esse pensamento para vocês. Que se ele mudou e ele foi abençoado com uma dádiva dessa, de ser um dos ancestrais de Jesus Cristo e de Davi, isso é uma dádiva. Mesmo sendo tão pecador, tão errante, isso eu trago para os nossos dias. A gente sendo tão pecador, tão errante, tão pobre, tão inútil, Deus tem perdão para você.
Deus tem coisa nova para você. Deus tem uma vida de fidelidade para contigo. Mas é preciso você tomar a sua posição, você mudar o seu pensamento. É preciso que a gente se prontifique a não viver mais como a gente vivia antes, de forma pecaminosa, deixando de lado a mentira, a traição, deixando de lado o pecado, pedindo a Deus ajuda para vencer as drogas, as bebidas, os vícios, a prostituição, tudo, tudo, tudo. Afinal, Deus aqui deixa bem claro que se Ele deu essa dádiva e Deus colocou à prova ali o seu caráter quando colocou Benjamim na presença de José. Afinal, dentro do plano que José bolou ali, ele havia colocado Benjamim como um ladrão, como se ele tivesse roubado a taça de José. E quando ele coloca à prova o caráter de Judá, Judá se mostra um homem totalmente diferente. Os atos já não são mais o mesmo. Porque se ele fosse o mesmo homem, a mesma pessoa de anos atrás que corroborou para que José fosse vendido, ele iria deixar Benjamim lá, que ele ficasse como escravo e a vida dele segue. E Jacó, tô nem aí, sofre de novo. Mas não, ele agiu diferente. Ele falou: deixe-me ficar como teu servo no lugar do mancebo. Deixe-me ficar no lugar dele. Eu sei que ele errou, mas meu pai já é velho. Ele sofreu com a perca de nosso primeiro irmão. E ali ele entra com palavras, sabe, amorosas, com palavras que tocou no coração de José e que mostrou para ele que já não era mais o mesmo homem. Então, neste momento, eu quero colocar na sua cabeça que se você se arrepender de verdade, que se Deus te colocar em uma situação em que Ele prove o seu caráter, prove se você mudou ou não, se você quer continuar numa vida de pecado, você precisa mostrar para Deus que não é isso que você quer mudança, que você quer novidade de vida, que você quer coisas novas, absolutamente novas, que você abomina o pecado. E assim, Deus vai te abençoar. Mas eu quero deixar bem claro que a vida do crente não é essas bênçãos, sabe? Bênçãos materiais, você viver bem, você viver sem luta. Eu digo que Deus vai te abençoar com a vida eterna, com a salvação, com a libertação dessa depressão, com a libertação desse vício. Deus vai te dar vitória, mas você precisa se posicionar. Eu preciso me posicionar, eu preciso ser diferente. Amém? Fica firme e eu tenho certeza que você vai vencer. Amém?